A paz de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo. E eu te peço de antemão, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não te custa nada. E isso vai fortalecer também o nosso canal. Ele vai ser recomendado a mais pessoas. O objetivo do nosso canal é falar do Evangelho de Cristo e mostrar para as pessoas que é possível, através do sacrifício de Cristo, ele chegar até o fim. Então, eu te peço, por gentileza, nos ajuda a fortalecer esse canal. Não tem nenhum vínculo de ganhos, nada. Aqui simplesmente nosso principal interesse é falar de Cristo e do seu sacrifício. Já que hoje o assunto é sacrifício, nada melhor do que iniciarmos falando do sacrifício que Cristo fez por todos nós no madeiro da cruz. E trazermos alguns versículos bíblicos para inserirmos aqui nessa santa conversação e falarmos abertamente que tudo para nós tem que ter um sacrifício, tem que ter um preço a pagar. Porque Cristo, sendo Ele santo, 3 vezes santo, sem mancha, sem mácula, é aquele que desceu ao seio da terra e ao 3º dia Ele ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por todos nós. Ele foi o único mediador entre nós, entre Deus e os homens. Fez com que nós se reconciliasse com o Pai por tudo que aconteceu aqui na terra através de Adão e nós acabamos herdando. Falando assim, irmãos, não é dizer que nós não temos nenhuma culpa nisso, porque não foi nós que pecamos. Diz a palavra que nós somos pecadores e nós pecamos todo momento. E quem disse que não peca, faz Deus mentiroso. Então, segundo as Escrituras, nós temos esse conhecimento, não é? Que não é uma informação, não devemos acreditar em tudo que nós ouvimos ou se sentir livre para passar para frente uma informação que chegou a nós, mas sim examinar a Escritura, que são elas que testificam de mim, está escrito na palavra, e elas que te levam você a Deus. Então, de uma forma ou de outra, nós devemos examinar. E examinar as Escrituras é estudar profundamente. Pode buscar no dicionário, que vocês vão ver que é exatamente isso. Então aqui, irmãos, o assunto hoje é sacrifício. Então nós vamos comentar um pouco sobre o sacrifício que Cristo fez e ver o porquê que nós devemos se esforçar para fazer a nossa parte. Porque ele disse que ele ia fazer a parte dele enquanto nós fizéssemos a nossa. Então, não é porque nós vamos ser salvos pela fé e não pelas obras que nós não temos algumas lições de casa, alguma coisa para fazer no nosso dia a dia. Até porque ele deu-nos consciência desde o início do mundo. Em algumas falas que ele conversou com Adão, ele deu um trabalho para Adão. Adão, aqui está os animais, tudo aquilo que eu criei, fazendo a minha parte, você vai fazer a sua. Coloca nome nesses animais. Ele deu uma missão também para Noé. Noé, você vai construir uma arca, e deu a missão para ele, e deu as medidas para ele. Ou seja, você vai fazer a sua parte enquanto eu faço a minha. Compreende, irmãos? Então, vocês que me ouvem hoje, vamos buscar embasamento em algumas partes da palavra que está escrito aqui no Evangelho de João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem deu a vida por você? Então o pastor, chamado Jesus Cristo, que é o único que a morte não pôde deter, a primeira coisa que aconteceu com ele foi dar a sua vida por todos nós. Então, se nós temos
algumas obrigações, alguma parte a fazer, claro que é voluntariamente, né, irmãos? Por isso que ele primeiro prepara a terra, que é o nosso coração, e manda lá um evangelista, alguém pregar, ou de alguma forma permite que o evangelho chegue até nós. E nós, crendo nele, nós obedecemos. E aí nós passamos a fazer parte desse povo que um dia João viu naquela grande multidão que estava lá, com palmas na mão, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, se nós fazemos parte desse povo, então a nossa parte nós temos que fazer. Então aqui, meditando aqui, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Cristo se sacrificou, se fez menor do que os anjos, desceu aqui nessa baixa terra para sofrer e pagar uma conta que não era dele por todos os nossos pecados. Vocês conseguem meditar nisso? Pai olhar para esse mundo e falar, bom, por causa do pecado eu vou destruir tudo. E Cristo falar com o Pai, não, Pai, eu vou lá e vou fazer um resgate. Eu vou trazer diante de ti aquele dia e te apresentar diante de ti. Como está escrito, estão todos aqui aqueles que tu me deste, só se perdeu os filhos da perdição. Os filhos da perdição, irmão, automaticamente, muitas das vezes a gente pensa assim, Senhor, Deus não é justo, porque a uns ele condena e outros ele absolve. Não, irmãos, não. Nosso Deus é bom, é benigno e deu oportunidade a todos quantos querem se salvar, que crê no sacrifício que Cristo fez por nós no madeiro da cruz. Então aqui, qual é a receita? 5 de Efésios, verso 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Imagine, irmão, ele naquela caminhada no Gólgota, carregando aquela cruz tão pesada e sofrendo tudo aquilo que ele sofreu por nós. E chega um momento que ele não pôde se defender. E ele se entregou, rendeu seu espírito e entregou a Deus. Por amor da minha alma, pelo amor da tua alma. Se eu falasse por nós, seria muito genérico. Mas eu falo por mim. Ele morreu por mim. Que merecimento eu tinha de Cristo morrer por mim no madeiro da cruz. Tem algumas palavras de blasfêmia dos que estavam ali, que não acreditavam que ele era o Cristo, que estão esperando Cristo voltar até hoje. Desce da cruz, salva a ti e salva a nós mesmos. Você não é o Cristo? Então, irmãos, o sacrifício é necessário. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício. Você acha que ele fez um sacrifício, irmão? Custou para ele, porque ele sofreu. Ele tinha certeza que ele ia sofrer, porque, irmão, ele veio aqui na natureza humana também. Então, imagine você hoje saber que o seu filho foi sequestrado, está preso num lugar e alguém fala assim, bom, se você me liberar uma verba de tal valor, eu vou liberar seu filho. E você falar assim, bom, eu tenho que me sacrificar. Eu não tenho essa condição agora, não tenho esse valor, mas vou me sacrificar pelo meu filho, porque ele é meu filho, saiu das minhas entranhas. Assim Cristo fez por você e fez por mim também. Então assim, o que está escrito na palavra? Nós temos que ter a consciência cristã, que essa consciência cristã, ela nos transforma. Você perde o prazer no mundo e no pecado. E quando você comete alguma coisa, algum delito que Deus não quer, que Deus não se agrada,
você se constrange por causa do amor que Cristo fez por você. Este amor, ele é o amor verdadeiro. Então, o que nós devemos fazer? Clamar a Deus a todo momento, para que nós possamos se aperfeiçoar na fé e se sacrificar. Aqui está escrito assim, ó, 9 de Hebreus 28. É bom que você siga nas escrituras para você ver que isso é conhecimento, não é informação. Tem que fazer que nem os bereanos. Vou ver se o que esse irmão está falando tem alguma coisa a ver com as escrituras. É importante que um profeta fala e os outros julgam. Tá? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio, cumpriu a sua missão, seus 3 anos de ministério, subiu para o Pai e hoje está sentado à direita. Mas um dia, segundo as Escrituras, ele voltará para nos levar para ele mesmo, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Essa é a promessa. Lá nós vamos comer daquela árvore, dos frutos da árvore, tomar santa ceia, viver alegre para toda a eternidade. Lá, irmãos, nada está escrito na palavra, nada que nós passamos aqui era para comparar com aquilo que nos espera lá na glória de Deus. Então, irmãos, por que não se sacrificar um pouco mais? Dar vazão à carne. Muitas das vezes, não passar por cima de algumas coisas que nós, às vezes, nós empurra para o mal. Isso, irmão, falando em todos os âmbitos da vida. Primeiro, é que não é fácil você se sacrificar, você perdoar alguém. Não é fácil você fazer o certo. Porque nossa tendência da nossa carne é ir para o lado mal. Se nós estivéssemos no lugar de Adão agora, nós fazíamos igual ele, ou pior, irmão. Por causa da evolução dos tempos. Porque hoje, com tudo que nós temos em mãos, as nossas tecnologias, o avanço das coisas, nós estamos muito mais perto do bem, para quem sabe usar, e do mal também na mesma proporção. Irmãos, estamos usando agora a internet para gravar um vídeo falando do Evangelho, mas muitos nesse momento estão usando a internet para o mal. Como se pega uma faca que você usa para cortar o pão e você usa, irmãos, para fazer o mal para alguém. Então, irmãos, o sacrifício que nós temos que fazer, que não pesa para ninguém, nós simplesmente temos que refrear a nossa carne, porque a nossa carne pende para o mal. Irmão, se alguém chegasse agora em você e fizesse um convite, não tem nada errado, irmãos, você conhecer o que Deus criou. É um mito de muitos dizer que ir na praia é pecado. A praia foi Deus que criou. Pecado é você cometer as concupiscências dos olhos, é você ir lá nas segundas intenções. Você pode ser criterioso com isso, usar um momento onde está mais calmo, mais tranquilo, para você estar vendo a natureza, vendo o que Deus criou. Você não precisa estar lá no meio do povo. Certo, irmãos? Então, o que nós devemos imaginar quando nós somos solicitados para fazer algum sacrifício para alguém, diante de uma situação que a todos nós é oferecida a mesma oportunidade. Olha bem aqui o que Lucas disse. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Achá-la-á. Né? Na outra tradução da Bíblia, Revista e Corrigida, Almeida, diz assim: se você quiser muita regalia aqui, com certeza você vai ter. Mas aqui você recebe tudo. Lá você não tem nada para receber. Entendeu, irmãos? Os irmãos têm que analisar o seguinte: sempre que nós apregoamos o Evangelho de Cristo,
Nós não privamos você do seu direito de ter dinheiro, de ter uma vida boa, de você comer o que Deus prepara, de você sair com a sua família, que isso é sabedoria. Salomão nos ensinou. Mas alertamos vocês por causa do exagero das coisas, porque o homem é sem limite. Muitas das vezes, por não entender que nós temos que sacrificar nossa carne, nós somos muito liberal e muitas das vezes ultrapassamos limite. Como na lei de trânsito existe os limites, limite para velocidade, coloca lá no seu velocímetro do seu carro 200 por hora, 220 por hora. Mas você pode andar 220 por hora? Você pode andar 240 por hora? Não pode, né, irmãos? Quem faz isso, geralmente, comete acidente e muitas das vezes compromete a vida de outras pessoas que também colidem no mesmo acidente. Então, irmãos, o que nós devemos ter consciência é que nós devemos sacrificar. O que é o sacrifício? Aquilo que para você custa alguma coisa. Não é fácil levantar de madrugada para orar, mas você não precisa orar só de madrugada. Quando fala levantai de madrugada, eu estou com aqueles que de madrugada me buscam, é uma força de expressão. É a mesma coisa de eu dizer assim, ó, estou morto de cansado. É uma forma de expressão. Na verdade, existe morto de cansado? Não existe. Então, o que nós devemos entender? O Deus que nós servimos é o Deus que não dorme e nem tosqueneja. Se você tirar algumas horas do dia para examinar as Escrituras, na luz da palavra, ajoelhar na beira da sua cama e falar com Deus. Se você tirar alguns minutos, quando você está no volante do seu carro, parar o seu carro num lugar seguro, fazer uma oração, falar com Deus. Se você tirar alguns minutos ou algum tempinho para você fazer uma visita, deixar cumprir em você as Escrituras, a palavra, te custa alguma coisa. Irmãos, o sacrifício que nós temos que fazer é reconhecer que tudo o que acontece na nossa vida e tudo que nós temos em mãos, até nosso fôlego de vida, foi pelo sacrifício de Cristo. Então, se você se conscientizar a partir de agora, você vai perceber que o dinheiro que você tem, que você economiza, muitas vezes deixa de fazer uma visita porque você acha que você tem que guardar. Nada contra quem guarda, quem poupa. Você está guardando, não está se sacrificando porque você acha que é seu. Você tem que estar consciente que tudo que você tem foi Deus que te deu. Entendeu? Isso sacrifica um pouco você. Senhor, eu ganhei esse dinheiro, eu tenho que economizar, eu tenho que guardar, porque esse dinheiro aqui, eu vou precisar dele. Irmãos, nós temos que ter consciência que tudo que nós temos na nossa vida vem de Deus. O fôlego de vida vem dele. O dinheiro que você ganha na sua empresa vem dele. Os funcionários que você tem dentro da sua empresa vem dele. Tudo é preparação dele. Ele encaminha as coisas para você. Então, irmãos, o porquê não se sacrificar um pouquinho por ele? Pela obra. Tem partes que ele nos cobra, que são ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. É deixar um pouco a avareza de lado, a ganância de lado. Né, irmão? Em certas partes aqui, tirar o escorpião do bolso, muitas das vezes, achar que tudo aquilo que você tem foi por causa do teu trabalho. Então você não deve dividir com ninguém. Isso, com certeza, Deus vai nos cobrar naquele dia, por não reconhecer o sacrifício que ele fez por nós. Se Cristo fez o sacrifício por você, por que você não pode se sacrificar pelo seu irmão ou por alguém que nesse momento você sabe que está passando dificuldade, até de alimento, está sendo privado até de comer, porque não pode, não tem. Entendeu, irmão? Olha aqui, ó.
Um outro versículo aqui em Provérbio 2, 21, 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável do que o Senhor, do que oferecer o sacrifício. Irmãos, quando nós ouvimos Salomão falar essas palavras, dá a impressão que nós não devemos fazer sacrifício. Mas como a palavra não se contradiz, ele está explicando aquele sacrifício que muitas das vezes não vai ter valor nenhum espiritual, não vai agregar nada espiritual para você. Então, andar em justiça, com retidão, é você cumprir com as suas obrigações, é pagar os seus atributos, é você se esforçar para fazer a vontade de Deus dentro daquilo que é cabível, né? Fazer algo pela sua família, é ter uma horinha para sentar com seus filhos, para conversar com eles sobre a palavra, ensinar. Se você não investe hoje no seu filho, isso é um sacrifício da carne. Porque você está sacrificando o tempo do teu trabalho, do seu dia, para você estar fazendo isso. Então, isso é um sacrifício que precisa ser feito. Faz um sacrifício pelo seu filho, para a sua família. Senta com a sua família para conversar sobre o Evangelho de Cristo. Isso é um sacrifício, mas é necessário. Olha aqui, ó. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. São Marcos 10, 45. Irmão, ele sendo dono de tudo, estava lá junto do Pai, se desvestiu da glória, veio para servir. Tem uma parte até que está escrito na palavra, que ele lavou os pés dos discípulos, e Pedro se opôs, né? Ele disse assim, não, Pai, não, Cristo, não vai lavar meus pés, não. Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, como símbolo de humildade, como sacrifício, ele mostrou. Nunca devemos se sentir melhor do que ninguém, diante de qualquer situação. Por mais conhecimento que você tenha nas Escrituras, você conhece, se te faltar o amor, a compreensão, tolerância com os mais fracos na fé, está te faltando a principal ferramenta. E isso inflige a caridade. Então aqui tem mais uma receita. Honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, você que é mais abastado, tem mais condições. Lembra-se bem que tem um pequenininho do seu lado, do lado da sua casa. Muitas das vezes que está necessitado, precisando de uma ajuda, de um auxílio, e você tem como fazer alguma coisa e você não faz. Você fecha as mãos. Então, irmãos, lembra sempre do sacrifício, porque o objetivo hoje aqui é falar do sacrifício. O que te custa para você? O que custou por mestre? Será que você teria condições, capacidade de morrer por alguém? Cristo morreu por nós. Foi na carne. Então, para ele custou muito. Ele sofreu bastante. Olha aqui, ó. Mais um versinho para você, para embasamento da sua fé. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Se ele se sacrificou por você, se sacrificou por mim, para trazer esse evangelho genuíno, nós mostrar um amor verdadeiro. Irmãos, esse não é o objetivo desse vídeo, mas eu vou passar para os irmãos. Irmãos, muitas das vezes, você olhar uma pessoa que tem uma certa idade, que já vem há alguns anos caminhando, que o entendimento dele não abriu ainda, ele não conseguiu enxergar ainda, pela luz do Evangelho, não conseguiu entender com clareza o Evangelho. Você olhar para ele e julgar ele, por ele não ter entendido, isso é pecado. E nós cometemos um grande problema que nós criamos com o nosso Deus, por não suportar, porque Cristo suportou por nós muita coisa. Por que você não suporta o irmão? Porque ele não entendeu. É o amor
que prevalece, que faz com que nós chegamos aonde nós temos que chegar. Chegamos a Cristo através da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a caridade tem os seus atributos. Caridade tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Caridade não julga, não se soberbece. Isso está escrito em 3 de 1 aos Coríntios. Então, irmãos, quando você vê alguém cometer algum erro, que o seu entendimento já abriu e o dele não abriu, suporta, tenha paciência. Pega na mão dele, senta com ele e conversa. E se ele resistir você, quando você for falar alguma coisa para ele, então tá bom, irmão, baixa a cabeça, vai no quarto e ora por ele. Esse é o trabalho do verdadeiro cristão, que serve a Deus em espírito e verdade. Não é fácil. Você pegar, vai falar da palavra com uma pessoa que muitas vezes ele te contraria. Você tem certeza que Deus abriu o teu entendimento. Muitas das vezes nós não gostamos de ser contrariados. Não gostamos de ser contrariados. Aí está o verdadeiro problema. Nossa carne não gosta de ser contrariada. Ela gosta de ser aceita. Mas Cristo veio aqui, ele foi rejeitado entre os próprios irmãos dele. Ele foi rejeitado entre os seus. Sendo ele vara verde, quanto mais nós que somos vara seca. Então por que você não suporta? Por que você não sacrifica a sua carne para melhor esclarecimento da sua fé? Para chegarmos lá, nós temos que aprender a suportar. Suportar. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Então por quê? Em alguns pontos você não suporta e precisa suportar. Vamos ver mais algum versículo aqui que dá embasamento para a nossa fala aqui. Mas se andarmos na luz, com ele na luz temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, não é segredo para ninguém, a internet está aí, a gente percebe muitas pessoas que têm muito conhecimento nas escrituras, tem bastante embasamento, mas lá no fim da linha ele acaba pecando, porque ele murmura, ele denigra a imagem de um, de outro, fala contra essa, contra aquela outra dominação, fala contra aquele lá, fala contra aquela igreja porque ele está errando. Irmão, todo lugar tem erro doutrinário. Todo mundo está ajustando. Quem sou eu para aqui mostrar que eu estou dentro do caminho certo, eu sou dono da verdade, estou 100% dentro da verdade, e quem está do outro lado está errado? Irmãos, nós temos que ter luz de Deus. E a luz diz o seguinte: a luz nos ensina a não criar acepção de pessoas. Não devemos dizer quem foi salvo, quem foi condenado. Está escrito na palavra que vai ser salvos limpo de mão e puro de coração. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Então, irmão, nós temos que refrear a nossa língua. E isso gera sacrifício. Porque nós acostumamos falar, acostumamos rebater nossos pontos de vista. Olha bem, outro versículo para você aqui. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Irmão, isso aqui é um versículo que é uma receita, tá? Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Isso aqui, irmãos, esse versículo quer dizer aquele que faz voto e não paga. Muitas das vezes, irmãos, quando você está numa dificuldade, você vai lá, ora, ajoelha e ora e clama e pede, bate, implora. Deus vem e faz a obra. Depois você não agradece. Como os 10 leprosos, né? Ele curou os 10, só voltou um para agradecer. Onde está a sua gratidão? Isso também gera sacrifício. Precisa se sacrificar e aprender, né, irmãos? Buscar a agradecer. A gratidão é mãe de todas as virtudes. Nós precisamos disso. Olha aqui, E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou.
Lucas 23, 46. Ali foi tudo consumado. Então, durante esse ministério, durante esses 3 anos que ele ficou aqui, foi sofrimento. Ele pagou com a sua própria vida. Pagou com a sua própria vida. A luta que ele passou foi muito grande. Teve um momento que ele mesmo disse: Pai, por que me desamparaste? Porque ele se viu sozinho. Irmãos, ele orou até o suor transformar em sangue. Você acha que isso é sacrifício? Quando foi que você orou até fazer calo do seu joelho? Lembra que a receita é a oração. E a oração requer sacrifício. Elias orou uma vez, depois orou 2, depois orou 3, orou 4, orou 5, 6, 7 vezes. Foi na 7ª vez que apareceu uma nuvem em forma de mão. Ele tinha profetizado. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E ele orando, se sacrificando a carne. Ele pôs o rosto no chão, se sacrificou, sabendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa consciência, não é pecado você pedir oração para ninguém, mas vai a uma receita. Confia na tua oração. Busca. Ora, mas não ora duvidando. Não ora pensando, Deus não vai me atender. Se você ora, se você clama, se você pede, o teu pedido tem justiça nele, não pedindo maldição para ninguém, pedindo para Deus misericórdia. Sempre assim. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daquele irmão, tem misericórdia daquela irmã. Nunca amaldiçoando. Fazendo isso, você buscando, lutando, tendo consciência, você vai ver que o Senhor, no tempo e na hora certa, Ele vai te atender. Ele vai te atender. Lembrando bem que a nossa carne, aqui, não tem que ter regalias. Porque se aqui tudo que você fizer der 100% certo, você é o único que está aqui, porque Deus está na sua vida, não pode passar por um desemprego, não pode padecer necessidade. Apóstolo Paulo deixou escrito aqui que quando uma preparação, uma envergadura espiritual chegou na sua vida, ele chegou numa preparação, ele disse: tanto faz eu ter abundância como padecer necessidade. Então, o sacrifício dói, é sofrido, mas o mais importante é nós termos consciência que esse sacrifício vale a pena. Nada é para comparar com o amor de Cristo que está lá na glória nos esperando. Tá bom, meus irmãos? Então, esse seria o vídeo. A intenção do vídeo é mostrar para os irmãos e para aqueles que me ouvem que tudo na vida existe um sacrifício. Quando você levantava pela manhã, dormia menos, estudava mais, dedicando seu tempo a uma faculdade, você estava fazendo um sacrifício para o seu bem-estar, para a sua vida aqui na Terra. Então, nós temos que também dedicar um pouco do nosso tempo para o nosso mestre, chamado Jesus Cristo, chamado Leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte e o inferno e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Essa é a consciência que eu quis trazer para vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os demais irmãos e mostrar para eles que aos seus amigos, que você ama, que um dia você quer com eles entrar na nova Jerusalém Celestial, que esse vídeo vem mostrar para eles que também existe a parte do sacrifício. Só para finalizar aqui, está escrito aqui, ó. Está escrito em Gálatas 5, verso 25. Se vivermos em Cristo, em espírito, andemos também em espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, irmãos, quando você vê alguém prosperar, alguém ter alguma coisa que você ainda não teve,
glorifica a Deus, ora pelo seu irmão, fica feliz com aquilo que aconteceu na vida dele, que possivelmente a sua hora também vai chegar, tá bom? Deus que abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, tome conta da sua vida. Fique com Deus.